Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, anulando sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Queridos, anular sofismas. Nós precisamos anular sofismas. No tempo que estamos vivendo de grande e intensa apostasia, os sofismas de Satanás têm feito efeito em muitas vidas. Muitas vidas, queridos. E hoje nós vamos anular um sofisma muito perigoso aqui. Que sofisma é esse? O apóstolo Paulo, quando ele escreve acerca das obras da carne, que quem praticam essas coisas não herdam o reino de Deus. Só que nós sabemos pela palavra que quando Jesus voltar, haverá o reino de Jesus na terra por 1000 anos. E após os 1000 anos, haverá o governo definitivo e eterno do Pai. O Pai vai descer, Jesus Cristo devolverá o reino ao Pai e Deus será tudo em todos. Então há 2 governos, de Cristo no milênio e depois do milênio, por toda a eternidade, o Pai será tudo em todos. E o sofisma é, então se eu praticar uma dessas obras da carne e não me arrepender, eu vou ficar de fora do milênio, do reino de Deus. Mas no reino eterno, definitivo, após o milênio, serei absolvido. Porque há 2 julgamentos de Jesus, queridos. Há o tribunal de Cristo na ocasião da sua volta, e nesse tribunal ele vai condenar a besta e o falso profeta, ou seja, o anticristo e todos aqueles que receberam a marca da besta. Esses vão inaugurar o lago de fogo. E após o reino dos 1000 anos literais, haverá um outro julgamento do trono branco em que os demais mortos ressuscitarão. E ali haverá condenação e absolvição. Então o sofisma é, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que não vão herdar o reino de Deus, mas não quer dizer que eu vou ficar de fora da eternidade. Queridos, isso é um sofisma terrível. Porque vamos meditar aqui em muitas passagens da palavra e nós vamos verificar que vai ficar de fora também, não só do reino milenar, mas também do reino eterno. Olha os textos aqui, primeiramente que o apóstolo Paulo fala que não herdarão o reino de Deus. Em Gálatas 5, a partir do verso 19, ele fala de uma lista imensa de obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, o reino milenar. 1 Coríntios 6:10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, quem pratica essas coisas, queridos, não vão herdar o reino de Deus, não vão herdar o milênio, o reino milenar. Então, beleza. Então, quer dizer que eu posso não herdar o reino milenar, mas posso ser absolvido no tribunal de Cristo. É mesmo? Efésios capítulo 5, versos 1 a 7. Desde o capítulo 4, o apóstolo Paulo está discorrendo, falando acerca de tratado de condutas que a nova criatura tem que fazer para ser salva no dia da volta de Jesus. E ele fala aqui, sede meus imitadores. Ele continua no capítulo 5. Sede meus imitadores de Deus, como filho. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, nem chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isto, que nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aqui o apóstolo Paulo foi mais enfático. Aqui o apóstolo Paulo, ele englobou
ele incluiu não só o reino milenar, como também o reino eterno. Queridos, as cartas foram escritas de forma resumida. Quando os apóstolos estavam presentes, eles conversavam com os santos e instruíam de forma mais detalhada. Mas depois que eles iam estabelecer outras igrejas em outros lugares, eles escreviam cartas para resumir, fazê-los lembrar de forma resumida daquilo que eles ensinavam mais detalhadamente. Então, em Gálatas, ele falou reino milenar. Em Coríntios, reino milenar. Mas aqui em Efésios, ele foi mais abrangente. Ele incluiu não só o reino milenar, como o reino eterno. E aqui ele colocou nessa ordem. Saber que quem pratica essas coisas não tem herança no reino de Cristo, que será no milênio, e também no reino de Deus, do Pai, que será após o milênio. Amém, queridos? Então não pense que haverá um tipo de absolvição após o reino milenar. De fato, só entra no reino milenar quem trabalhou para o Senhor nesta terra. Quem produziu para o reino. Quem, claro, andou em santidade, mas produziu para o reino. E aí receberá recompensas, galardão. A recompensa será distribuída para o governo no reino milenar. E aqueles que serão salvos, como que pelo fogo, sem galardão nenhum, são aqueles que serão salvos após o milênio. Mas, embora eles não foram qualificados para reinar no milênio, em vida eles andaram em santidade. Queridos, não tem como andar em pecado e ser absolvido do lago de fogo. Então há uma diferença. Reino de Cristo e reino de Deus. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios 15, versos 22 a 28. Vamos ler? Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, para o governo milenar. E aqui ele está resumindo, ele vai pula para o fim. Depois virá o fim, quando tiver entregado Cristo, o reino a Deus, o Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que Jesus Cristo reine no reino milenar, até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte física, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, é claro que há uma exceção, que se situa aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Então, todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo, exceto quem lhe sujeitou, que foi o Pai. Né? E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, quando terminar o milênio, terminar tudo, terminar o juízo do trono branco, terminar tudo, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele, ao Pai, que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então aqui é uma clara diferença de dois reinos, dois governos, dois reinos. O reino de Cristo no milênio e o reino do Pai depois do milênio para toda a eternidade. E apóstolo Paulo em Efésios 5, verso 5, ele fala que saber isto, que nenhum incontinente, impuro, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e também no reino de Deus, que é após o milênio. Então estamos aqui anulando um sofisma, queridos. Anulando. Então quer dizer que se eu não me converter, se eu, em determinado momento da minha jornada, eu começar a praticar, por exemplo, sei lá, adultério, e não me arrepender, eu não vou entrar no reino milenar. Mas o apóstolo Paulo diz que é só no reino de Deus, né? Mas ele não diz acerca da após o milênio. Não, queridos. Esse texto de Efésios acabou com esse sofisma. Quem pratica as obras da carne e não se arrepende, uma só delas, né? E não se arrepende, peca deliberadamente. Não só fica fora do reino de Cristo no milênio, mas também do reino de Deus, Pai, que é após o milênio. Amém, queridos? Vamos ler aqui um texto de Apocalipse, capítulo 20, versos 6 a 15. Olha só. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele, com Cristo, por 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão
e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Então há 2 batalhas, queridos. Uma na volta de Cristo, em que o anticristo vai lutar contra a igreja que vai descer com Jesus. E após o reino milenar, quando Satanás será solto e vai enganar novamente muitas pessoas. Tá? Então, subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. No tribunal de Cristo eles foram lançados lá, né? O anticristo e todos que usaram a marca da besta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, depois do milênio, olha só, queridos, né? Depois de tudo isso. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Há novos céus e nova terra no milênio, e haverá um novo céu e uma nova terra após o milênio. A Nova Jerusalém vai descer, vai se difundir com a terra. É muito importante compreender isso. Tanto que ele fala, cuja presença dele fugiu a terra e o céu. É um ambiente só. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. No tribunal do trono branco vão se abrir livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, não tem essa história. Só vou ficar de fora do milênio, mas no trono branco, para a eternidade, eu vou ser absolvido. Não, seremos julgados de acordo com as nossas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, o mundo dos mortos, né, deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e a região dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, nem todos que vão ressuscitar na segunda ressurreição, todos eles serão jogados no lago de fogo. Não, haverá também absolvição. Serão julgados de acordo com as suas obras. Serão pessoas, filhos de Deus, que em vida nasceram de novo, mas não se qualificaram, não fizeram por merecer entrar no reino milenar, mas andaram em santidade. Então estes que não se qualificaram ficaram de fora do milênio, mas serão salvos como que pelo fogo, sem galardão nenhum, mas por causa das suas obras. Agora, se as nossas obras foram mais, uma só, prática, deliberada, contrária à lei do Senhor da carne, não só ficaremos fora do milênio, como também estaremos fora da eternidade. É lago de fogo, queridos. Quem pratica pecado deliberado é lago de fogo. Em Apocalipse 21, versos 1 a 5, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus Pai descia do céu. Lembra que nós lemos isso em 1 Coríntios? Que Jesus Cristo devolverá o reino ao Pai? Adereçada como esposa, ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo do Pai, de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. É exatamente o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 6. Não vos ponhais a julgo desigual com os descrentes, né? E ele fala aqui, se vocês andarem em santidade, aí ele fala aqui no verso 18, eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. É exatamente o que está aqui. Após o reino milenar, após o juízo do trono branco, na eternidade, só vai entrar. Esse mesmo Deus só estará conosco, ele será o nosso Deus, se nós nos purificarmos dos pecados, queridos. Então, conseguiram compreender que se nós andarmos na prática do pecado, querido, depois de nascermos de novo, um só pecado, deliberado, sem arrependimento, nós, em alguns textos, dizem que nós ficaremos fora do reino milenar. Mas um texto de Efésios 5 diz que é do reino de Cristo e de Deus. E nós vimos aqui que nos diz o trono branco, aqueles que não estiveram no milênio serão julgados de acordo com as suas obras.
E se não houver arrependimento, em vida, no corpo, um abraço. Lago de fogo. Então, queridos, que nós não possamos brincar com Deus. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Quem semeia para a sua carne, vai colher morte eterna. Mas o que semeia para o Espírito, vida eterna. Que o Senhor nos abençoe.